BB Seguridade segue se recuperando nas cotações e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o relatório de desempenho mensal de julho da BB Seguridade. Lembrando que nada desse vídeo é uma recomendação de investimentos. Meu nome é Thiago Cardoso, sou analista CNP e técnico, então bora para o vídeo. Vamos falar aqui um pouco sobre esse relatório de desempenho mensal que vai nos dar uma visão de como vão ser os balanços da BB Seguridade para os próximos meses. Na parte de seguro de vida, a BB Seguridade teve um crescimento de 8,7% em relação ao ano anterior. A parte prestamista teve uma queda de 28,1%. Vocês também viram que na Caixa de Seguridade uma forte queda na parte de prestamista. E o seguro rural, que é a principal linha de negócio da BB Seguridade, teve uma queda de 19,1% em relação ao ano anterior. Aqui demonstra a preocupação do mercado e essa precificação mais pessimista. Obviamente que eu já falei em outros vídeos que está muito pessimista em relação a esses múltiplos, mas o mercado já vê uma queda de resultados ou uns resultados um pouco dilados para os próximos anos em relação à seguradora. E olhando a parte de prêmios emitidos totais, a seguradora teve uma queda de 14,4% em julho em relação ao ano passado. Olhando o mercado sem a BB Seguridade, teve um aumento de 3% em relação ao ano passado. Então, podemos ver que a seguradora vem apanhando bem mais que o mercado e por isso que existe essa precificação menor de múltiplos. Talvez o mercado está mais pessimista, acreditando numa queda de lucros. Obviamente, ainda isso não está nos relatórios deles. Eu vou mostrar para vocês o que o mercado espera para os próximos anos da seguradora. E não está tendo ainda uma precificação de queda de lucros, mas sim lateralização de lucros para os próximos anos. E se olharmos na ótica de 7 meses, observem que a seguradora teve uma queda de 5,3% de prêmios emitidos em relação ao ano passado. E se olharmos para o mercado sem a BB Seguridade, teve um aumento de 9,5%. Então podemos ver que o mercado vem sim crescendo em vários ramos. A BB Seguridade está apanhando bem feio em relação ao mercado nesse ano de 2025. E aqui vocês podem ver que nos anos anteriores de 2023 e 2024, a sazonalidade mostrava um aumento de prêmios emitidos para essa época do ano e não é o que está acontecendo atualmente. Isso vem decorrente também dos preços das commodities agrícolas, que muitas delas estão bastante baixas. Então vocês podem ver que esse é um dos pontos principais da seguradora e o porquê ela está sendo precificada nesses múltiplos um pouco mais baixos. E aquela história, senhores, isso não quer dizer que isso vai durar para sempre. O mercado é sempre muito pessimista no curto prazo, colocando que isso vai ficar para sempre e pode ser que não aconteça isso. No futuro, as commodities agrícolas podem melhorar de preço, o mercado como um todo do agro melhorar nessa parte de inadimplência, como vocês podem ver no Banco do Brasil e tudo mais, e acontecer uma forte recuperação, principalmente no crescimento de lucros para a BB Seguridade. Vamos olhar aqui a parte de previdência. Contribuições teve um aumento de 5,4% em relação ao ano anterior e o mercado teve uma queda de 2,5%. E a parte de reservas teve um aumento de 9,4%, enquanto o mercado cresceu 13,9%. Se olharmos aqui para o gráfico de contribuição média diária, está bem em linha com os anos anteriores. Obviamente, em junho, a seguradora apanhou um pouco mais que o normal nesse quesito. E se olharmos para os últimos 7 meses, podemos ver que a parte de contribuições teve uma queda de 16,2%, enquanto o mercado teve uma queda apenas de 9,7%. E a parte de reservas, a seguradora cresceu 9,4%, enquanto o mercado cresceu 13,9%. E a parte de capitalização, a arrecadação 13,1% de crescimento, enquanto o mercado cresceu 2,1%, e as reservas 2,5% de crescimento, enquanto o mercado cresceu 11%. E na ótica dos últimos 7 meses, a BB Seguridade cresceu 11,5%, o mercado cresceu 10,6%, e na ótica de reservas técnicas, 2,5% de crescimento para a BB Seguridade, enquanto o mercado cresceu 11,1%. Essa parte de previdência e capitalização, ela ganha a parte de corretagem e tudo mais com isso, então essa queda de arrecadação, essa queda de reservas vai sim bater um pouco mais no resultado da seguradora, principalmente nessas duas pontas de previdência e de capitalização.
E lembrando que a seguradora, em relação ao seu resultado operacional, 40% do resultado vem da parte do seguro rural, então por isso que essa queda de múltiplos da seguradora, que o mercado está deixando ela, acredito que é um pouco mais de medo em relação a isso. Também tem gente que fala que é por conta da renovação do contrato com o BB. Eu acredito que isso vai ser renovado sim. Podemos acreditar que o mercado está mais pessimista em relação aos resultados atuais do que em relação a essa renovação de contrato da BB Seguridade com o Banco do Brasil. Aí vocês podem ver que a parte de previdência e prestamista corresponde a mais de 33% do resultado operacional da empresa. Então, se ela está tendo um crescimento menor do que o mercado, isso também vai ser precificado pelo mercado. Lembrando que a seguradora, o resultado financeiro dela, em relação ao seu lucro líquido, corresponde apenas a 18,5%, se compararmos com a Caixa Seguridade, que é mais de 30% dos resultados financeiros correspondente ao lucro líquido. Então, observe que uma queda de juros não vai bater tanto assim no resultado da BB Seguridade. E como eu já mostrei aqui outras vezes, a própria seguradora, no seu guidance, já deixou que o resultado operacional não decorrente de juros vai ter uma leve alta para esse ano. E os prêmios emitidos vão ter quedas. Então a seguradora já sabe, já via que o seguro rural estava tendo uma queda mais do que o esperado. Então ela já disse para o mercado que vai ter sim uma lateralização de resultados. Mas qual é o ponto? O ponto é que hoje o mercado está extremamente pessimista com a seguradora. Observe que o preço sobre lucro dela está na casa dos 7 vezes. E isso aconteceu apenas lá em 2020. Mas lembrando que aqui em 2020 teve resultados não recorrentes por conta da venda da participação da IRB, então por isso que existe essa discrepância aqui de PL. Foram efeitos não recorrentes que aconteceram no resultado da empresa. A mediana de PL da BB Seguridade fica na faixa de 14 vezes. Então, teoricamente, para a seguradora voltar para suas médias, ela teria que subir 100% na sua cotação e o seu lucro continuar de lado. Então é nesse nível que a seguradora está sendo precificada atualmente. E lembrando que a seguradora paga dividendos em agosto e em fevereiro. Então o próximo dividendo da seguradora vai ser somente lá em fevereiro de 2026. E o mercado está precificando um crescimento baixo para a seguradora para o ano que vem. Observem que eles precificam um crescimento de apenas 2,65% no lucro. Isso nos dá um lucro por ação de R$ 4,59. Com o payout de 85%, isso nos dá um dividendo por ação de R$ 3,90 e um dividend yield de mais de 11,5%, 11,75%, colocando o PL, o preço sobre lucro da seguradora, para a faixa de 7 vezes. E como mostrei para vocês, nunca aconteceu isso com a seguradora, apenas quando aconteceu resultados não recorrentes. E o meu preço teto para a seguradora ainda está em R$ 43,00, isso nos dá 29% de margem de segurança e com o dividendo esperado para esse ano de mais de 11%. Lembrando que já estamos praticamente no final do ano, então já dá para falar mais dos resultados para 2026, como eu mostrei no slide passado. E o preço justo pelo modelo de Gordon, observe que o dividendo, eu coloquei o dividendo do ano que vem, um custo de capital de 17%, a Selic hoje está em 15%, isso você coloca mais um prêmio de risco de 2 pontos percentuais, então isso nos dá 17% de custo de capital. Com um crescimento de 10% ao ano, obviamente que a seguradora já cresceu mais que isso, é um crescimento médio nos últimos anos, foi na faixa de quase 11%. Então estamos sendo um pouco mais pessimistas aqui nesses cálculos. Isso nos dá um preço justo de R$ 55,74 para a seguradora, mais de 67% de margem de segurança, olhando para o modelo de Gordon. E se olharmos para a parte gráfica da BB Seguridade, observe que ela respeitou bastante esse suporte aqui no 111, que é um suporte que vem há bastante tempo na seguradora. Então, esses R$ 32,00 que vocês viram que ficou por bastante tempo, é sim um suporte da seguradora. Acredito que ela deve voltar para a faixa dos R$ 35 a R$ 36,00 a qualquer momento, porque essa precificação está mais pessimista do que o necessário, e pode ser que no futuro próximo exista o fechamento desse gap, ela subindo novamente para a faixa de mais de R$ 40,00. Lembrando que esse gráfico está sem o ajuste de dividendos, então vocês podem ver que
existe essa lateralidade da BB Seguridade se tirarmos o dividendo, mas obviamente é uma empresa que paga mais de 85% do seu lucro em dividendos e hoje está num PL extremamente baixo que nunca aconteceu. Por isso que não faz muito sentido. Era para ela estar bem fora desse canal de lateralidade que acontece há muitos anos. Então, esse é um ponto de vista em relação à análise técnica aqui para a BB Seguridade. É isso, pessoal, um vídeo passando por vários pontos aqui da seguradora e também mostrando alguns pontos essenciais dessa análise de desempenho mensal da seguradora. E como eu falei, o seguro rural ainda segue apanhando, é por isso que existe essa falta de precificação na seguradora, porque o mercado já vê que não vai crescer, mas eu acho extremamente exagerado. E eu não tenho BB Seguridade na minha carteira, mas sigo de olho nela. Eu tenho Caixa Seguridade, enquanto Caixa Seguridade continuar barata, eu vou ficar aportando em Caixa Seguridade. Caso a BB Seguridade fique ainda nesses preços e Caixa Seguridade suba para além do meu preço teto, além do preço que eu exigiria de mais segurança, eu posso começar a comprar BB Seguridade e colocar ela na minha carteira novamente. Se você tem BB Seguridade na sua carteira, comenta aqui embaixo para eu saber. Se você gostou desse vídeo, deixa um like para ajudar na divulgação do vídeo e também na divulgação do canal. Se inscreva no canal para você receber mais vídeos como esse. Te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço.